Olá, eu sou Simone Sabino, psicóloga, moro numa cidade de interior de Minas, tenho 62 anos. Eu faço psicologia clínica há 40 anos, mas além da psicologia clínica, que é uma prática individual, secreta, sigilosa, eu sempre tive uma inquietude muito grande de também levar o meu trabalho para o coletivo. E aí, nesse período de carreira longo, eu fui fazendo pequenos movimentos. O primeiro deles eu fiz me dando vontade de escrever uns artigos para o povo da cidade ler. Então, aqui na minha cidade havia um jornal local, escrito, né? E eu fui lá e perguntei se eu podia escrever, se ele tinha interesse. E o dono do jornal teve interesse e eu comecei a fazer umas pequenas matérias lá. E isso foi o primeiro galeio, assim, para estar fazendo uma coisa para expandir para o coletivo. Depois disso, fiz muitas outras coisas. Eu montei uma empresa que foi a TSM Recursos Humanos e ela funcionou durante 7 anos. E essa empresa era para cuidar de empresas, de instituições, de grupos, então a gente dava cursos e ali também então eu dividia entre a psicóloga que atendia o individual e trabalhava com grupos. E assim foi. Depois eu resolvi escrever livros, então eu fui caminhando para o coletivo e eu nunca pensei em ser autora de nada, mas com mais ou menos 15 anos de carreira, eu percebia que a comunicação entre o mundo infanto-juvenil e o mundo adulto era uma coisa truncada. Eu própria, a nossa geração toda, viveu muito isso, né? Que a gente fala de conflito de gerações. E com os 15 anos mais ou menos de clínica, eu falei, gente, eu vou tentar encontrar um instrumento para melhorar a comunicação entre as gerações, para ver se a gente consegue ter uma evolução humana mais saudável, menos conflitiva. E assim eu fiz. E o primeiro livro que eu escrevi na minha vida foi um livro sobre a morte para as crianças, porque justamente é uma temática que, em geral, o mundo adulto tem a maior dificuldade de falar. Ele tem o título de Quando Alguém Se Vai, e realmente ficou um trabalho muito bacana. E foi lá atrás, 1998, e desse livro aconteceram mais 8. Então eu tenho 9 publicações que já aconteceram e elas tiveram o seu tempo em que ela fluiu de muito, muito, muito. Eu escrevi 2 para adolescentes, que eu rodei vários lugares no Brasil dando palestras, e eu tenho cartas de adolescentes do Brasil, coisa mais linda do mundo, onde eles falam da leitura e de ter recebido aquele livro, de ter conhecido aquele livro, que é o Adolecer e Aborrecer. Então, o Adolecer e Aborrecer ficou muito conhecido no Brasil, ficou também conhecido na Colômbia, sabe? E eu acho que na Venezuela também, não lembro. Mas ele andou viajando aí pela América Latina. Então, eu sempre tive essa inquietude de não ficar só atendendo as pessoas individualmente, sempre pensando nesse coletivo. E assim foi que estender um cuidado. Então eu sou uma cuidadora, eu tenho dentro de mim esse movimento de cuidar. E a gente está vivendo um momento muito crítico, na minha opinião. Eu acho que a gente passou o episódio da Covid, ela foi uma guerra mundial muito cruel, porque a gente não via os armamentos, era um vírus invisível. E nós ficamos o mundo inteiro diante de uma grande vulnerabilidade humana. E eu penso que nós já estamos em 2025, o episódio começou em 2020, fica parecendo que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver, porque a gente ainda está sob o impacto desse abalo sísmico que foi dado na humanidade. E aí foi quando a Ser Mais Humano foi emergindo como uma etapa de evolução dessa trajetória que eu estou dividindo com vocês, da minha vida profissional. E, na verdade, a gente tem também junto com ela, e veio junto com ela, o advento e a expansão da tecnologia, que já vinha vindo, mas que com a pandemia a coisa estourou.
E eu confesso que eu tenho uma resistência às coisas que são muito assim banais ou superficiais ou muito rápidas, de poucas profundidades. Então eu tenho algumas coisas, eu tenho contatos nas redes, mas eu nunca tive muito desejo de estar trabalhando nas redes conforme eu vou fazer uma tentativa agora. De qualquer forma, eu vou fazer uma tentativa porque eu espero que esse movimento, esse investimento de tempo, essa divisão, essa partilha de conhecimento, de reflexão, de pôr o outro para pensar, do outro que também me faz pensar, isso também tem que fluir, porque eu não quero ser refém da tecnologia nesse sentido. E eu tenho visto que, até na minha clínica, assim, as pessoas estão reféns, a gente não se dá conta do tempo que a gente perde, né? Para ler as mensagens que a gente recebe no WhatsApp, para poder fazer uma compra que é super rápida, mas depois você tem que acompanhar a compra. Se a compra não der certo, você tem que reclamar essa compra. E então a gente pensa que tudo é muito rápido, mas de repente você está ali resolvendo. É um problema bancário que de repente deu um problema, você tem que correr atrás de gerente. Coisas que antes a pessoalidade nos contribuía muito. Até quando a gente compra hoje um equipamento pela internet, que é super rápido, é na pontinha do dedo, no instante a gente comprou, na hora que ele dá um problema, é um problemão, que aí a gente vai ter que correr atrás. Eu própria precisei comprar um aparelho, deu um problema gravíssimo, isso recente, e aí eu falei, não vou comprar em loja de internet, não, vou comprar numa loja física, porque se der um problema eu vou lá e vou poder devolver com a pessoa. Então eu particularmente me sinto muito nessa transição do boom que a internet nos obrigou na pandemia, e eu me sinto hoje nessa transição de ir voltando para os contatos humanos. E o termo ser mais humano, que vira um termo, né, é uma expressão, ela me ocorreu justamente em 2019, porque a gente já é humano, mas a gente está precisando ser mais humanos. Talvez a gente não estivesse precisando tanto igual agora. A gente está vivendo um momento de uma desorganização, de uma disfunção que é mundial, né? Tudo que você vê, inclusive por todas as informações que hoje a gente consegue obter, a gente percebe claramente que o mundo está vivendo alguma coisa que a gente ainda não deu nome. E eu vi um vídeo do Dr. Miguel Nicoleles, está aí rodando nas redes, que é um médico, um pesquisador espetacular. Ele fala uma coisa que tem muito a ver com o título da minha marca, do meu lema, da minha resistência. Ele diz que nós somos os únicos organismos no mundo que se autodestroem. Ele fala num vídeo dele quanto que a gente conspira contra a nossa própria existência. O quanto que a gente tem estratégias. Ele fala exatamente assim, eu estou meio que capturando algumas falas dele. Ele fala que as nossas estratégias de extermínio de nós mesmos, elas são muito enormes, que a gente não tem a dimensão do quanto que nós estamos preparados para nos autodestruir. E ele fala uma outra coisa que eu também sinto, que ninguém está percebendo, ou quase ninguém parece perceber tudo o que está acontecendo. Então eu estou aqui, sabe, para contextualizar o nascimento da Ser Mais Humano. Então nós vamos fazer uma coisa muito simples, mas a forma da gente fazer vai ser também um pouco rebelde. Não quero ficar colocando refém lá o tempo inteiro de redes sociais ultra rápidas. Então a gente está fazendo um site. Nesse site eu estou colocando tudo que eu já produzi, já fiz lá. Conto um pouco da minha história. E aí as pessoas dizem, mas você vai mexer com website? O website ninguém olha. Não tem problema. Mas lá vai ser como se fosse uma casa. Sabe, lá vai ser um abrigo de várias coisas que eu já fiz e vou continuar colocando lá. E a partir de lá, as pessoas terão acesso às outras redes, porque evidentemente eu tenho que acompanhar esse movimento, sim, se eu quero dividir com vocês as minhas coisas. Mas eu não quero coxa de retalho, cada coisinha numa rede. Eu quero ter um abrigo, sabe, um locus, onde estou colocando as minhas coisas, e de fato irá até lá quem tiver interessado nesse tipo de assunto, nesse tipo de questão, que tiver a fim de refletir sobre isso, dialogar sobre isso. Então, gente, a Ser Mais Humano está nascendo, tá? E
e vamos ver o que acontece. Tá ok? Uma coisa é certa, ela não vai roubar a vida de mim, não. Porque a tecnologia tem roubado nossas vidas, hein? Um dia eu escutei do paciente falar comigo assim, chega final de semana, quando eu vejo, eu passei 2 horas e meia, 3 horas no celular. Né? Então o celular está roubando vida da gente. Né? Essa pessoa traz isso, foi muito interessante. Então vamos tentar aqui, a partir daqui, fazer uma coisa equilibrada, pelo menos eu vou tentar, aonde a gente possa usar esse instrumento maravilhoso que veio para ajudar o coletivo. A gente hoje fala com o mundo, sai da gente e vai para o mundo, e do mundo vem para a gente, e isso é sensacional, mas isso não pode danificar a nossa qualidade como humanos, e eu acho que a gente está esquecendo que a gente faz parte de uma raça que tem uma responsabilidade enorme, enorme, enorme sobre o planeta, sobre a vida humana. Tá bom? Então vocês me caçam no site Simone Sabino e nas redes, demais redes que eu estarei, inclusive aqui no YouTube. A gente vai se vendo, tá? Obrigada.